Começar mais um Desperta, nossa devocional na madrugada, 5h50 da manhã, a gente se encontra aqui no Google Meet. É uma delícia ver o rostinho de todo mundo. Realmente encontre corações abertos para receber tudo que vai acontecer aqui, hoje, em todos os Despertas. Seja através dos vídeos aí que vão ser lançados na internet, às vezes a gente não sabe onde pode alcançar também, mas que sempre encontre um lugar onde ele precisa ser alcançado. Gente, hoje a gente vai ler lá em Lucas 24, do 13 até o 34. É um texto longo, mas eu faço questão de ler inteiro esse. E eu queria falar o seguinte, só o que está acontecendo aqui. A gente está no último capítulo de Lucas. A gente sabe que o Novo Testamento é a partir do nascimento de Jesus, onde o próprio Deus se faz homem, ele envia o próprio filho dele aqui para essa terra para nos resgatar. E aí chegou a hora que Jesus morreu, então já o final do capítulo é porque ele já morreu, e aí ele ressuscita. E a gente está aqui no domingo da ressurreição. Então, imagina como é que está esse tempo. A gente hoje já leu a Bíblia, já sabe que ele ressuscitou, já sabe que tudo aconteceu, a gente já sabe o final da história. Eles estão vivendo a história naquele momento, então eu queria que você desse mais ênfase naqueles sentimentos que eles estão passando, e que a gente pudesse ser mais compreensiva do que eles estão passando lá, né, naquele momento. E eu vou falar do caminho de Emaús hoje. Então, quando acontece essa história desses dois discípulos indo de Jerusalém para Emaús, eles estão saindo tristes, porque eles acabaram de ver que Jesus morreu, e chegou domingo, eles ouviram falar, que as mulheres viram lá no sepulcro, que a pedra tinha saído, que eles encontraram Jesus, mas eles não acreditaram que elas viram Jesus. E aí eles estão voltando para Emaús. E olha que lindo, Jesus ressurreto encontra eles, só que eles não reconhecem que ele é Jesus. Então, presta atenção nesse texto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E aí Jesus perguntou: que coisas? E aí eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado e morto, e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. E estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. E aí ele lhes disse, Jesus fala para eles assim, ó: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito. Fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então, Jesus entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? E imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Que lindo, lindo. Deu para entender a história? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai, que hoje os nossos corações ardam enquanto a gente sinta a tua presença aqui. Fala diretamente aos nossos corações, a gente quer te reconhecer,
aqui nesse fim da madrugada, nesse comecinho aqui do alvorecer. A gente quer te reconhecer hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que lindo, gente, que linda essa história. Então eu fiquei imaginando o seguinte, que quando esses homens, eles estavam começando aqui nesse caminho, eu fiquei pensando o que eles queriam? O que eles queriam? Porque eles conheciam as escrituras. Eles queriam o quê? Eles queriam uma mágica? Que Jesus descesse daquela cruz e fizesse um espetáculo, porque afinal de contas ele era Deus, né? Pô, eles saíram frustrados. Não teve mágica. Jesus não fez um super milagre de morrer e ressuscitar na hora para todo mundo ver, assim como eles já tinham visto ele ressuscitar Lázaro, por exemplo, né? Não teve nada disso. Imagina como esses homens estavam frustrados no caminho, voltando para Emaús, porque eles acreditavam mesmo que Jesus era o Messias. Mas agora, tudo que eles acreditavam tinha caído por água abaixo. Planos frustrados. Quem é que nunca teve um plano frustrado? Um sonho desmoronado? Alguma decepção? Onde a gente só quer voltar para casa? A gente só quer voltar para casa. Eles estavam voltando para casa deles, decepcionados. Eles não sabiam o que ia acontecer com eles, o que estava acontecendo, como é que estava acontecendo. Na hora que acontece alguma coisa que abala demais as nossas emoções, a gente não percebe mais nada. Vocês já repararam? A gente perde sentido, a gente fica cego, a gente esquece de tudo que a gente aprendeu, a gente esquece das experiências passadas, a gente esquece tudo. A gente só consegue querer voltar para casa. Deixa eu voltar para casa. Deixa eu tentar digerir o que está acontecendo aqui comigo. E não percebe o milagre do caminho. Porque nesse caminho, Jesus estava com eles. E Jesus viu eles no caminho. Imagina só que Jesus então vê esses dois homens no caminho. Gente, vocês acham que o quê? Jesus sabia tudo que eles estavam conversando. Jesus é onisciente. Isso quer dizer que ele sabe de todas as coisas. Mas o que Jesus fez questão de fazer? Perguntar. Por que vocês estão tristes? Olha que lindo. Jesus no caminho, ele pergunta, Kátia, por que você está triste? Marta, por que você está triste? Ele faz questão de saber o que está passando nos nossos sentimentos. Eu acho que assim, quando alguém chega para você e te percebe, isso é muito acolhedor. É tipo aquela pergunta que abraça, né? Por que você está triste? Eu estou te vendo. Eu estou olhando para você. Me conta por que você está triste. Enquanto você me conta, você se ouve. Me conta. Jesus está falando isso para você hoje. Não guarda isso só para você. Eu sei que está acontecendo com você, mas eu estou pedindo para você me contar. Quantas vezes a gente chegou para Jesus e falou, Senhor, Ele está pedindo para a gente conversar com Ele sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. Ele não fala assim, ó, Senhor, o Senhor sabe de tudo que está passando no meu coração. Não, Ele está falando assim, me conta o que está passando no teu coração. Eu quero saber. Entre em contato. Vai lá. Ó, eu estou junto com você. E sabe quanto de distância ficava Jerusalém de Emaús? 11 quilômetros. Por volta de 11 quilômetros. Quem corre aqui sabe que se você correr num pace bom, você vai demorar 1h10 para fazer essa corrida. E aí eu fiquei imaginando eles de sandália, na poeira, montanhas, sobe, desce. Fiquei pensando que esses 11 quilômetros, gente, deve ter dado mais ou menos umas 3 horas, 2h30, 3. Eles tiveram bastante tempo para conversar com esse Jesus, hein? Mesmo assim, eles ainda não tinham reconhecido ele. Olha que loucura. Eles não reconheciam Jesus. E Jesus chega para eles e começa a lembrar. Olha, eu vou pegar aqui as escrituras. Lembra do que Moisés contou para vocês? E ele começa a contar sobre o que está escrito sobre ele mesmo na Bíblia, nas escrituras. Lembra que ele veio para morrer e que depois ele tinha um outro plano que ele ia viver? Vocês estão lembrando disso? Jesus ele vai se revelando a partir da escritura.
E que lindo, quando eles chegam lá no final, o que que eles falaram? O coração nosso coração não ardia enquanto ele contava daquelas escrituras pra gente? Gente, deixa eu falar uma coisa, eles pararam na dor da tristeza lá em Jerusalém, no plano frustrado, na expectativa frustrada, na decepção. Isso embaçou tanto o olho dele, os olhos deles, que eles não conseguiam enxergar o próprio Deus revelado naquele caminho. Ter estacionado naquela dor, naquela frustração, fez eles esquecerem tudo e mais, fez eles não perceberem que tudo aquilo fazia parte de um plano maior que Deus tinha para eles. Às vezes você está aqui com uma expectativa frustrada, decepcionada, triste, às vezes enlutada por uma perda, por algo muito forte. Creia, existe um plano maior para você. Deus, através das suas escrituras, ele mostra muitas promessas para nossas vidas. A gente não precisa estacionar no lugar da nossa dor e embaçar o plano que Deus tem para a gente. E eu achei tão interessante, eles andavam com ele pelo caminho e eu fiquei pensando, o que será que eu conversaria com esse Jesus? Quais perguntas eu faria para ele? Sobre o que eu faria, o que eu falaria para ele? E mais, eu fiquei pensando assim, por que que eles não percebiam que ele era Deus, que ele era o próprio Jesus falando com eles? Porque esses 2 discípulos, eles estiveram com eles, com esse Jesus, durante 3 anos. A gente lê que ele curava leprosos. A gente lê que ele curava cegos, que ele levantava paralíticos, eles estavam vendo. Eles viram o que a gente lê, gente. Já imaginou que forte você vivenciar tudo aquilo? Só que deixa eu falar uma coisa, nessa hora me vieram 2 palavras. Uma é informação e a outra é experiência. A gente saber que o Ayrton Senna existiu é uma informação pra gente. Cara, um cara importante. A gente olhar para Jesus como um cara, nossa, como é que fala? Uma pessoa muito iluminada, uma pessoa. É só uma informação pra gente. É só uma informação, juro. Se a gente entrar aqui nesse desperta todos os dias, só sabendo que ele é uma pessoa importante e ponto, vai ser a mesma coisa a gente entender que Dom Pedro I era importante, ponto. Não muda nada na nossa vida. Olhar lá, então, olha, ele cura leprosos. Ah, ele cura, hein? Ele transforma a vida, hein? Conhecer, ter informação, é mente. É limitar Deus na nossa mente. É simplesmente colocar ele como um, um adjetivo. Só. Agora, experiência é convidar para de verdade falar assim: quer saber? Eu vou confiar a minha vida nas mãos desse Deus. Porque ele não é Ayrton Senna que vai me decepcionar ou não, ou uma pessoa comum, ou uma pessoa somente importante, iluminada. Ele é um Deus que sonhou comigo, que me formou, que se esvaziou dele mesmo a ponto de se entregar por mim. É um Deus no caminho que nunca vai me decepcionar. É um Deus que eu posso falar assim, eu posso me abrir, eu não vou me sentir julgada, eu vou me sentir acolhida e amada até o final. Ele nos acolheu e nos amou tanto até a última gota de sangue dele. Porque Deus, ele não quer ser só o Deus iluminado, ele quer ser o Deus da nossa vida. Ele não quer ser só o Deus do poder, ele quer ser o Deus que vai fazer, vai mudar a nossa história, transformar. É esse o poder que ele tem, é o poder transformador. Esse é o nosso Deus. Essa é a experiência da entrega. Porque enquanto ele só estiver no caminho, ele continua no caminho. Mas quando eles estão chegando perto da estrada, da casa deles, o que que eles falam? Jesus fala assim: eu vou continuar o caminho. Eles falam: não, vem aqui, entra na minha casa. O Jesus, ele deixa de ser o Jesus só do conhecimento e entra para a experiência quando você abre a tua casa para ele fazer morada.
Ele vem e olha que lindo, e eles dão o lugar de honra na mesa. Sabe por que eles dão o lugar de honra? Porque eles dão um pão para ele partir. Dar o pão para a pessoa partir, está dando a honra para aquela pessoa. E eu achei tão lindo. Jesus, ele só se revelou quando ele foi convidado para casa. Não adianta a gente ficar andando com o Jesus iluminado. A gente só vai ele só vai se revelar a nós a hora que a gente fala: "Vem para nossa casa. Vem tomar o lugar de honra na minha vida, nas minhas escolhas, as minhas decisões, e vem para a mesa. A mesa é lugar de comunhão e de relacionamento". E aí eu fiquei pensando muito qual foi o significado desse pão, porque a hora que ele parte, o corpo dele foi partido naquela cruz. É como se ele estivesse mostrando o que tinha acabado de acontecer. Eu estou partindo. Porque a partir do momento, gente, que Jesus, ele é partido, a gente de verdade agora tem um relacionamento direto com ele, sem nada mais nos separando. É só a partir da cruz que a gente tem um relacionamento direto. A morte já não separa mais a gente. Porque naquela cruz, ele morreu por nós, a nossa morte eterna. A partir de lá, a gente tem vida eterna com ele. Então, quando ele parte o pão, é como se ele falasse: agora sim, a gente tem livre relacionamento. Que lindo, que lindo. E nessa hora ele abre os olhos. Como é que a gente pode ter comunhão hoje com ele? Comunhão é oração. Quanto que a gente tem orado? E durante as orações ele vai nos se revelando a nós. Vocês têm noção? Vocês já entraram nessa adoração de uma oração, onde na própria oração ele vai se revelando a você? E você vai sendo mais revelada a si mesma através do olhar dele. É na oração, é comunhão, é relacionamento. Ele se revela a nós. Não deixa a tua mente diminuir o tamanho desse Deus. Deixa eu falar uma coisa, enquanto a gente tentar entender Deus com a nossa mente, a gente nunca vai entender Deus de verdade, porque a gente só vai conhecer Deus quando a gente conhece Ele através do nosso espírito. E aí sim, ele desaparece. Porque ele fala, ó, eu desapareci, agora eu ressuscitei. E aí onde ele vem fazer morada? Dentro dos nossos corações. Gente, essa história é a história da jornada da nossa vida. Se vocês prestarem bem atenção, essa história é a história da jornada da vida da gente, a jornada da vida pessoal nossa. A gente está lá em Jerusalém com um sonho, com uma expectativa. Vamos frustrar muitas vezes a nossa expectativa. Tem alguns sentimentos que vão precisar ser trabalhados em nós. A gente vai precisar entender qual é um plano maior de Deus para nós, através da Bíblia, através das Escrituras. E quando a gente vai ler a Bíblia com a nossa mente, o nosso coração não vai arder. A gente só consegue ler a Bíblia e deixar ela fazer de verdade, fazer ela ficar viva em nós, quando a gente abrir o nosso coração para ler aquela Bíblia com o nosso coração. Porque o tempo todo, nessa Bíblia tem um plano para a gente. Então Jesus entra no nosso caminho e fala: olha, fica tranquila, eu vou acolher seus sentimentos. Eu vou te mostrar que eu tenho algo maior para você. E aí, então, existe a transformação na casa, a partir do momento que a gente deixa esse Deus fazer morada e a gente descansa nele. E a gente vem deixar ele ter comunhão com a gente através de uma vida de oração. E olha só, esses discípulos estavam cansados, já estava noite. Noite. Eles estavam cansados, mas eles ficaram renovados. Sabe por quê? Eles voltaram os 11 quilômetros. Eles não guardaram só para eles. O que aconteceu dentro da casa deles, agora foi para além da casa deles. Eles voltaram para contar sobre esperança, sobre um novo sonho, sobre uma nova vida. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou.
em carne e osso. E aí, quando eles chegam lá, ele já está lá, junto com os discípulos de novo, e eles encontram Jesus de novo. Olha que lindo. Esse Jesus ressurreto. Ele está vivo hoje. Ele está vivo hoje aqui. Como é que a gente chega nesse Deus maravilhoso, nesse Deus do caminho? Lá em Jeremias, eu vou ler aqui para vocês, 29, 12 e 13. Que a gente possa reconhecer ele no caminho, gente. Que a gente não fique perdendo tanto tempo olhando para a nossa própria mazela. Que a gente possa enxergar e entender que só ele pode sarar nossas feridas, só ele pode curar os nossos sonhos, pode restaurar os nossos sonhos. Ele fala assim, ó, vocês, eu vou começar lá no 12. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Essa escritura, ela arde no teu coração? O próprio Deus falando para a gente hoje, nesse Desperta. Clamem a mim, orem a mim, eu estou ouvindo, que eu estou vivo. Vocês me procurarão quando vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, de toda a tua alma. Não é de todo o teu conhecimento, não limita ele ao teu conhecimento. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Ele quer se revelar hoje aqui na nossa vida, na minha vida, na tua vida. Que a gente se deixe ser encontrada por esse Deus e que a gente encontre ele. Que hoje seja um dia de encontro aqui nesse lugar. Dia de encontro. Eu não sei quais as experiências que você tem aí, ainda dentro da tua cabeça, que você insiste em colocar Deus numa caixinha. Ele não dá para viver numa caixinha, gente. Não dá para falar, ó, só nessa área da minha vida, vem aqui, ó. Só nessa. Agora eu quero nessa. Deus não é só o Deus da bênção, ele vai abençoar, claro. Mas ele é o Deus do relacionamento. É o Deus do relacionamento. Vamos ouvir uma música, Mi? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um
tome um lugar de honra, Deus. Amém. Amém. Que todas as vezes que vocês escutem essa música, agora vocês conhecem essa história. Amém. Que a gente prepare a nossa casa para receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem olhado por nós. Senhor, nos perdoa, Pai, por muitas vezes a gente ter deixado o nosso coração tão gelado, ter ouvido a tua voz e não ter te reconhecido no caminho, ter andado contigo horas e horas e não ter percebido quanto que o Senhor quer trabalhar em nós, Pai. De parar, Senhor, e ficar olhando para a nossa dor e tem a nossa visão tão embaçada a ponto de nos distrair, Senhor, no caminho. Nos perdoa, Pai. Pai, hoje a gente quer de verdade abrir a nossa casa, falar, fica, permanece. Vem fazer morada. A gente quer ter o melhor lugar, a gente quer realmente perfumar a nossa casa para te receber. A gente quer dar o lugar de honra a ti, Senhor. Vem, Senhor, tomar o trono dos nossos corações, Pai. Vem governar, vem reinar na nossa mente, nas nossas emoções, nas nossas histórias, nas nossas famílias, no nosso presente, no nosso futuro, nos nossos sonhos. Vem, Senhor, tirar de nós toda tristeza, toda agonia, toda aflição. A gente quer entregar tudo, Pai, hoje, Senhor. A gente sozinhas não consegue, Pai, mas a gente quer sim, Pai, entregar tudo nas tuas mãos hoje, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, nos levanta, Pai, e nos renova a sair daqui de dentro da nossa casa e gritar lá para fora que há esperança em Ti, Pai. O Senhor é a esperança para quem está sem esperança. O Senhor é o amor, Senhor, que envolve o amor, Senhor, que o mundo precisa conhecer, Pai. Obrigada pela Tua entrega. Obrigada, Senhor. A gente quer Te reconhecer, a gente quer Te honrar e a gente quer confiar e entregar tudo aos Teus pés, Pai. Abençoa cada lar aqui, abençoa cada coração, abençoa cada vida aqui hoje que está abrindo a sua casa para o Senhor fazer morada, Pai. E vem nos usar para o louvor e honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Maura, temos algum poema hoje, alguma frase maravilhosa, Maura? Escrevi assim, Aninha. Paizinho querido, nessa estradinha empoeirada, deixa meu coração ardendo por ti. Retira dos meus olhos o embaçado da dor, só para enxergar de fato a grandeza do seu amor por mim. Eu abro a porta do meu ser, para que agora eu seja sua morada eterna. Amém. Amém, amém. Ô, gente, olha só que lindo. Diz que quando a gente, então, faz morada, a gente abre esse coração para ele fazer morada, ele vem morar de verdade em nós. Interessante, né? Através de quem? Do Espírito Santo. E Deus, ele é Deus Pai, ele é Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele está em nós agora aqui. Ele ressuscitou e ele vive. Então, que você possa perceber a presença dele dentro de você. E como é que a gente vai percebendo e transbordando isso? Vocês vão ver que nossas perspectivas mudam, nossas expectativas mudam, nossos valores mudam. Nossa vida vai sendo transformada dia a dia, a partir do momento que a gente vai se entregando e se deixando ser trabalhada por ele. E que ele flua cada vez mais em nós e através de nós. E esse domingo, esse sábado eu falei no encontro de mulheres, e eu falei justamente daquele versículo que fala onde que ele sabe que todos os fios de cabelo, quantos fios de cabelo a gente tem na nossa cabeça? E toda hora meu cabelo cai, meu cabelo nasce. Deus de perto. Deus de perto, eu tô perto. A gente está caminhando juntos. É grudado. É grudado. É ele dentro de nós. Só assim. Essa palavra mexe muito comigo, porque ela esteve presente na minha vida num momento muito difícil, né? Quando eu perdi meu filho, eu caminhei esse caminho de Emaús. E era muito empoeirado, e a poeira tomava conta da minha vista, e era solitário. E é um caminho que eu tive que caminhar sozinha. Eu me senti sozinha, né? Hoje eu sei que eu não estava sozinha, mas ele me respeitou. Ele esteve comigo e ele
me fez essa pergunta. Por que eu estava triste? Então, Deus tocou muito no meu coração, porque Ele respeita a nossa dor, Ele respeita o nosso momento no caminho. Ele não chega se mostrando, se apresentando, porque Ele não quer te violentar, te jogar na cara. Olha, eu estou aqui, eu estou com você, por que você está assim? Não, Ele vai junto, Ele vai conversando, Ele vai tentando tirar a dor do seu coração, Ele vai tentando se mostrar com amor, com aquela mão no ombro, aquele abraço, né? Quando você precisa, que você fala, eu não estou bem, e alguém te abraça com... Ele é esse abraço, Ele é esse colo. E esse caminho de Emaús, assim como a caverna, né, que eu cito, que eu sempre quando eu falo sobre isso, que eu me senti numa caverna, só que dentro da caverna Deus alimenta você. Ele levou provisão para dentro da caverna. E no caminho de Emaús ele foi aquele que acabou transformando o caminho mais leve, deixando aquela poeira menos agressiva, aquele sol menos escaldante. Porque quando você está conversando com alguém, até na corrida, né, Ana? Quando você está sozinho, você fica com as suas dores. Eu não vou conseguir, está doendo minha perna, a respiração está difícil. Mas quando você vai com alguém, você vai conversando e você vai sendo estimulada por aquela pessoa, você torna o caminho mais leve. E é isso que Jesus quer, tornar o nosso caminho mais leve. Nem sempre as coisas vão se resolver da melhor maneira, ou da maneira que você deseja. É uma doença, uma perda, e você questiona, né? Por que aconteceu aquilo? Por que Deus permitiu? As coisas acontecem para as pessoas que creem, acontecem para as que não creem, e o importante é a gente saber quem Ele é, e que nesse caminho, mesmo com dor, mesmo com poeira, mesmo com sol quente, mesmo com sede, mesmo doente, Ele está lá com a gente. Nem tudo vão ser flores, Ele já disse que a gente ia ter aflição nessa vida, né? A vida não é uma Nutella, um morango do amor, mas Ele diz para a gente ter bom ânimo. E depois disso, quando eles chegam na casa e ele parte o pão e os olhos deles são abertos, eles falam, Ele esteve comigo o tempo inteiro. E mesmo quando eu nem quis que Ele estivesse comigo, mesmo quando eu disse para Ele, eu não quero mais você na minha vida, porque você deixou acontecer a pior coisa para mim. Então eu não posso, eu não quero, eu briguei com Ele. Eu falo que Deus é tão maravilhoso que Ele entende até quando a gente fica na rebeldia de não querer mais estar com Ele, de falar, não quero mais falar com você agora, eu estou triste, eu estou arrasada, eu estou num poço, eu não vejo saída. Ele fala, tá bom, eu só vou ficar aqui quietinho, eu vou ficar aqui do seu lado, eu vou ficar aqui só te olhando, te observando, esperando você voltar, porque eu te amo, né? Então Deus é esse Deus do caminho, e o nosso caminho é aquilo que eu digo e eu quero deixar aqui para vocês, o caminho não é fácil, o caminho não é bonito, o caminho é cansativo, o caminho nos desestimula muitas vezes, o caminho frustra, o caminho é triste, mas Ele está com a gente. Ele prometeu que ia ficar com a gente. Então, Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança de que a gente vai voltar com uma notícia boa, de que a gente vai voltar para casa, que Ele vai estar na nossa casa. É aquele, né? Eu vejo o meu esposo, quando chega do trabalho, ele abre a porta e fala, nossa, como é bom voltar para casa e te ver. É esse sentimento que a gente tem com Deus, né? Como é bom que Ele esteja na nossa casa. Que conforto que isso traz para nossa alma. Então, foi difícil, é difícil, mas Ele está com a gente. Então, essa palavra do caminho de Emaús é para a gente lembrar que tudo pode estar dando errado. Muitas coisas podem estar nos ferindo, nos causando dor, mas Ele vai fazer a gente voltar para casa. Tem uma casa esperando a gente, limpa, arrumada, cheirosa, com a presença dele abundante. É isso. Que lindo, Mara, que lindo. Obrigada por compartilhar. A cura, gente. Mesmo no silêncio, enquanto Jesus está ouvindo a gente falar, Ele está curando a gente. Ele está curando a gente. E depois, quando os nossos olhos se abrem, a gente vê que era cura no caminho. Então, que a gente continue caminhando, continue falando. Vai ter poeira? Vai ter, né, Mara? Vai ter poeira. Mas Ele vai estar junto. A gente não pode esquecer que Ele está junto sempre, sempre, sempre. Que todas voltem para Jerusalém com boas notícias hoje. Com boas notícias.
A gente vai para Emaús triste, mas volta feliz para Jerusalém, hein? Porque no meio do caminho teve Jesus. Sem Jesus, a gente fica lá em Emaús, olhando para o nada. Hoje aqui o nosso coração ardeu. Que a gente possa transcender esse tempo de desperta. Ai, só ardeu aqui? Não, quero que arda o resto do dia, amanhã, depois. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos ter vida. Vamos ter vida, vamos alimentar a nossa espiritual para que a nossa mente não limite tudo que Deus quer fazer em nós. Tá bom? A gente se encontra daqui 15 dias. Mi, obrigada por esse louvor maravilhoso. Um grande beijo para todas. Beijo, pessoal.